Olá, tudo bem? Vamos lá a mais uma aula de língua portuguesa conosco, né? Professora Márcia Ramos, professora Alessandra Gomes. Aqui para vocês. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula, mais um conteúdo? Agora trabalhando na nossa literatura, né, Márcia? Exatamente. Já trabalhamos aí tantos conteúdos e agora vem a leitura, mais atividades, mais decolando. Prepara o caderninho de vocês. Exatamente, os movimentos estéticos entre os séculos XII e o século XIX. Está certinho, mas antes vamos ao nosso texto. Vamos lá, ver o que aula nós temos 43.1. Então, nós temos aqui esse texto, essa imagem, esse olhar. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar semente de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Ó, Cora Coralina. Olha que mensagem linda para iniciar esse momento da literatura, não é mesmo, Alessandra? É verdade. E aí sempre vem aquela reflexão. O que eu posso extrair da minha leitura? Quando fala em autenticidade, consciência, a imagem também já passa uma mensagem para a gente. Será que é uma reflexão? O que anda acontecendo, né? Assim, comigo, com você? Então dá para a gente pensar. Sempre lembrando que o importante é semear coisas boas, né? Quando você semeia coisas boas, tudo vem também para você de forma positiva. Exato. Olha lá, e aqui nós temos o que mais lhe chamou a atenção no trecho. Pensa aí na sala. O que mais chamou a atenção de vocês? E aí a pergunta ela também vem carregada com uma outra imagem. Essa imagem nos traz uma leveza, a inocência, a infância. E aí? É aquele momento de reflexão antes de entrarmos na nossa literatura. E vamos conhecer um pouquinho sobre a autora Coralina. Coralina. Poeta e contista brasileira de prestígio, Cora se tornou um dos marcos da nossa literatura. Iniciou sua carreira literária aos 14 anos com um conto Tragédia na Roça, publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. Casou-se com o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas e teve 6 filhos. Olha aí a Cora. Vamos lá então para a nossa temática. Movimentos estéticos, né? Entre os séculos XII e XIX. Quando fala movimento estético, é um movimento literário, é o estilo literário, tá bom? Então aqui começando pelo quinhentismo, né? Exatamente em 1500 a 1601. Que aqui o quinhentismo vai falar do quê? Que é uma literatura de informação, tá certo? E informação, por quê? Nesse período você vai lembrar da colonização, do achamento do Brasil, não é mesmo? O achamento, vamos lá. Descobrimento do Brasil. A gente não fala mais de descobrimento, amadinhos. Não falamos mais. Por quê? Porque aqui já tinha, né, uma comunidade, né, já tinha formada pelos indígenas, não é mesmo? Então, aqui já tinha. Então, o que aconteceu? Quando veio, né, várias navegações para cá, lá tinha vários cronistas que cada um relatava, né, descrevia o que viam. Opa, que a terra está cheia de coisas boas, tem pessoas que andam seminuas. E o olho grande cresceu, não foi mesmo, Alessandra? Bastante, bastante, pessoal. Então, olha aí as contribuições. Então, quando nós falamos em literatura de informação, o que você precisa saber, tá? É como classificamos os primeiros textos de caráter informativo.
produzidos sobre o Brasil aqui no século XVI. Esses relatos, pessoal, são caracterizados pelo eurocentrismo, teocentrismo. Quem lembra aí na sala o que foi o teocentrismo? O que estava ao centro de tudo? E descritivismo. E a principal obra desse tipo de literatura, lembra aí, nós sempre falamos para vocês, a carta, aquela carta de quem? A carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então, a literatura de informação. Então, momento histórico aqui no mundo. O que acontecia no mundo? As grandes navegações, né? O prestígio de Portugal em virtude de sua hegemonia marítima, efeito da reforma protestante e a contra-reforma. Quando fala essa questão da hegemonia marítima, quem era que estava no comando, né? Quem é que estava no poder? Quem era que tinha as grandes navegações, né? Que os outros não tinham, a mais equipadas? Portugal, certinho? E no Brasil, o que acontecia? Olha lá, o descobrimento do Brasil, a exploração do pau-brasil e a influência dos jesuítas nesse momento. Exatamente, quando fala da formação catequética, né? Agora, os aspectos gerais. Aqui nós temos o seguinte, literatura sobre o Brasil, descrevendo a paisagem, o índio e os primeiros grupos sociais, pouco valor artístico, maior valor histórico. Serviu como fonte de inspiração e pesquisa para manifestações literárias posteriores, certinho? Então, vamos fazendo as anotações. Tudo aqui voltado para a literatura de informação, tá bom? Quero informar a coroa portuguesa sobre o que acontecia no Brasil, por isso denominada de literatura de informação. E nós temos aqui, para nós marcarmos os principais autores e as suas obras. Primeiramente, nós temos Pero Vaz de Caminha, como vocês já sabem, com a carta. Pedro de Magalhães Gândavo, História da Província de Santa Cruz. Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil. Hans Stander, Viagem ao Brasil. E Padre Fernão Cardim, Tratado da Terra e Gente do Brasil. E olha o trecho. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda atingida daquela tintura preta e todo o resto da sua cor natural. Então aqui você percebe, né, que o que eles encontraram, eles descreviam, né, um texto descritivo. Os cronistas, né, o que é descrever? Contar, narrando e descrevendo com detalhamento tudo que encontraram na Nova Terra. Frente, né? Função evangelizadora e educadora, essa literatura de formação também mostrava pra gente. E aí, continuando com os principais autores e suas obras, o que nós temos? O Padre José de Anchieta, com a gramática da língua tupi, poesias de cunho medieval, peças de teatro e autos. Depois, Padre Manuel da Nóbrega, diálogo sobre a conversão do gentil. Aí, ó, aqui, e criou Adão, a quem dotou da semelhança divina, mas foi tal sua morfina que muito depressa borrou aquela imagem tão divina, que é um trechinho de Padre José de Anchieta, Carta da Companhia. Bom, e aqui começa então o Barroco. O Barroco, compreendido entre 1601 e 1768. Então, marque aí no seu caderno, já fazendo aquela cronologia de cada movimento. O Barroco ele vem marcado como o homem em conflito. Então, a gente deixa bem marcado aqui essa fala, o homem em conflito. Por quê? Marca aí. O momento histórico, o que acontecia no mundo falando em Barroco? Então, o apogeu do absolutismo e a contra-reforma, fim das grandes navegações. Olha só, quem era que estava no poder naquele momento? Era lá no quinhentismo, era Portugal. Mas aí, ó, outros países envolvidos, aí começaram também a crescer e aí foi acabando um pouquinho do seu poder, né? E no Brasil?
A Bahia como centro econômico e político em virtude do ciclo da cana-de-açúcar e a exploração institucionalizada. Principais autores e obras. Quem que aparece aqui pra gente? Gregório de Matos, conhecido também como Boca do Inferno. Vocês sabem o porquê? Que Gregório de Matos assim era denominado Boca do Inferno? Será que ele era tranquilo, calmo, passava despercebido? Religiosa, lírica e satírica. Depois, Padre Antônio Vieira, com uma oratória sacra conceptista, e outros autores também, como Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira e Sebastião da Rocha Pita. Aqui é para vocês terem um pouco de conhecimento sobre os autores do Barroco, tá? Não precisa decorar nada. É para vocês, quando ouvir falar Gregório de Matos, o que eu vou lembrar? Boca do Inferno. Né? Boca do Inferno. Por quê? Você também já tem uma história aí por trás. Quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações, e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios, hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações não é por culpa nem por indisposição dos ouvintes. Saindo do barroco, chegou o arcadismo. Exatamente esse contato com a natureza. Oh, meu Deus do céu, a vida no campo é maravilhosa. Todo mundo quer ser aqui pastor. Grave bem isso, né? Fuga da cidade para uma vida no campo. Então aqui, por isso que tem esse trechinho. Eu quero uma casa no campo e essa imagem de casa. Quem que não quer paz, simplicidade, tranquilidade? Você quer? Nós também queremos. É verdade. E aí, quando nós falamos ali do barroco, o que eu pedi para marcar? O que nós pedimos para marcar? O homem em conflito. Quando vem o arcadismo, já vem uma outra roupagem, que é o quê? Essa vida mais tranquila, vida no campo. Então, arcadismo, eu quero uma casa no campo. Mais um momento histórico no mundo. O que acontecia no mundo no século XVII, ali conhecido como o século das luzes? Aí você vai lembrar também do iluminismo, das suas aulas de história. E mas no Brasil, a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, ciclo da mineração, Minas Gerais como centro econômico e político e a Inconfidência Mineira, né, em 1789. Quais são os aspectos centrais, né, as características? Então, nós temos racionalismo, né, superação dos conflitos espirituais do período, retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade, a perfeição, oposição ao barroco, linguagem simples, valorização da natureza, o bucolismo, estilo de vida simples, tal qual a dos pastores, e o carpe diem, né, que é aproveitar o dia junto à natureza. E os nossos principais autores aqui do arcadismo. Quem que nós temos? Cláudio Manuel da Costa, Glaucete Saturnio, obras poéticas, Vila Rica, poema épico. E aí você vai marcando. O que mais que aparece pra gente? Tomás Antônio Gonzaga, Disseu, Cartas Chilenas, poesia satírica. Marília de Disseu, poesia lírica. Basílio da Gama aparece também como Termina Espírito. O Uruguai, poema épico. Frei Santa Rita Durão, com Caramuru, poema épico. E outros autores também, como Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto. E vocês verão, aqui são os principais, para vocês terem esse conhecimento, tá? Do arcadismo. Agora o romantismo. Romantismo a gente até falou um pouquinho, né, Alessandra? Desde o início, né? Nós trabalhamos na primeira unidade, Iracema, que faz parte do romantismo brasileiro. Então, o que está acontecendo nesse período, né, do romantismo que é de 1836 a 1881? No mundo, a Guerra Napoleônicas, desdobramento da Revolução Francesa, o legado da primeira Revolução Industrial e o liberalismo burguês. No Brasil, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Podemos citar também o período joanino ali entre 1808 e 1821,
e a independência em 1822. Exatamente. Aí vocês já vão vendo, né, fazendo a contextualização, né, fazendo a ligação com as aulas de história, né, esse período, né? Ó, independência, olha as datas, 1822, né, que você já sabe que foi a independência do Brasil. Agora, quais são os aspectos centrais, né, do romantismo? Ó, individualismo, sentimentalismo, nacionalismo, pessimismo, mal do século, evasão no tempo, né? Essa evasão, eles corriam para onde? Na morte, exatamente. A morte era a solução. E a liberdade formal versus livres e brancos. Aí você já vai perceber aqui que no romantismo vai ter aquelas divisões, né? Tem na poesia tem a primeira, a segunda e a terceira geração. Você sabe que a primeira geração é a questão do nacionalismo, patriotismo. Nós temos a segunda geração voltada assim ao pessimismo, né? A questão do mal do século é aquela geração ultra romântica. E na terceira geração já é uma formada por poesia social, mas para alertar a comunidade, o povo, né? Então, como falar, crítica e social. Aí você vai lembrar do poeta libertador, conhecer o poeta dos escravos. Qual é? Castro Alves. Castro Alves, muito bem. E aqui nós temos também os principais autores, obras e poesia. Então vejam, aqui ele vem marcado como a primeira, a segunda e a terceira geração, falando do romantismo, tá? A primeira geração, conhecida como indianista e nacionalista, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, certo? Já a segunda geração, que vem marcada como mal do século, ou também conhecida como ultrarromântica, quem que marca pra gente? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. E temos uma terceira, que é a nossa terceira, que é a terceira geração abolicionista, como foi falado agora, que quem aparece como representante? Castro Alves, certo? Então nós temos aqui primeira, segunda e terceira geração voltada para o romantismo. Exato. Agora, principais autores e obras, nós temos aqui na prosa. Ó, Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Temos também Teixeira e Souza, O Filho do Pescador. Bernardo Guimarães, A Escravizaura, o Seminarista. Visconde Taunay, A Retirada da Laguna, Inocência. Manuel Antônio de Almeida, Memória de um Sargento de Milícia. Franklin Távora, O Cabeleira. José de Alencar, olha só, nós temos romances indianistas, né? O Guarani, o Birajara e Iracema. Romances urbanos, que é a Lucília Senhora Divas. Romances regionalistas, o sertanejo Tio, o gaúcho, o tronco do Ipê. E romances históricos, a Guerra dos Mascates e as Minas de Prata. Viu só que José de Alencar se destacou em várias obras assim, da questão de romance, né? Indianista, urbano, regionalista e histórico. Então, por isso que ele fala assim, foi o escritor, o autor que mais se destacou. Beleza? Vamos lá que tem mais aqui pra gente. Saindo do romantismo, o que você já encontra na nossa linha? Vem o realismo, tá? Então, busca aí o realismo, ele traz uma ideia de quê? O que é real? O que vai se aproximar ali do que acontece? Então, o realismo é em 1881 a 1893. Então, como que ele aparece pra gente? A vida como ela é. O realismo é o nome genérico para uma época, segunda metade do século XIX, na literatura. Além da poesia realista, 3 vertentes aparecem na prosa. O realismo, cujo interesse é analisar psicologicamente os seres. Agora, os aspectos centrais. Nós temos busca pela objetividade, pelos fatos, impessoalidade, apagamento das ideias do autor, descrições de tipos sociais e situações típicas, fim das idealizações, retrato de adultério, miséria e fracasso social e prevalência das formas do romance e do conto, né? E crítica social. Aí você tem uma obra que se destaca do realismo, né? O nosso autor Machado de Assis,
Dom Casmurro, né? Tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, tudo de Machado de Assis, que vai contar a vida como ela é, sem idealizar a mulher passa por adultério, o homem também, né? A vida social da população. E o momento histórico, dentro do realismo, o que acontecia no mundo? Eu vou lembrar que nós passávamos ali pela Revolução Industrial, que era aquele avanço definitivo da tecnologia e os progressos científicos que iam aparecendo. A Igreja Católica ela vai perdendo o poder, a influência das seguintes correntes do pensamento. Aí vem determinismo, socialismo, positivismo, evolucionismo e a psicanálise de Freud. No Brasil, nós temos a decadência e isolamento da monarquia, abolição da escravatura, temos também a proclamação da República, a República da Espada e o início da República Oligárquica do Café. Então, vamos fazendo... Professora, é aula de história? Não, Amadinha, porque a literatura vai andar junto. Sempre você tem que estar ligando. Lado a lado. O que está acontecendo no mundo, no Brasil, sempre fazendo essa relação. É um link, né? Então, vejam bem, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo são manifestações literárias que ocorreram praticamente, pessoal, na mesma época. Portanto, a contextualização histórica aqui citada valerá para todas essas escolas, tá? Exato. Falando aí, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Que é no mesmo período, né? Porque cada um vai se destacar. Tem autores que vai lá contar da realidade, outro já é da perfeição, quer ficar somente com a poesia, que aí você vai encontrar lá no parnasianismo, nós temos lá Olavo Bilac, e o simbolismo, né? Que marcou quem? Qual foi o autor que se destacou? Tá certo? E o naturalismo, nós temos a obra, né? Que da segunda unidade, que vai falar de Aloysio Azevedo, tá certo? Quem lembra aí? O Cortiço. Exato, Cortiço. Tá certo? Então, vamos fazendo essas ligações aí, tá bom, amadinhos? E mais, os principais autores e obras. Quem que aparece aqui pra gente? Machado de Assis, aparece com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó. Raul Pompeia, o Ateneu, romance que, na verdade, mescla as características realistas, naturalistas, parnasianas, românticas e impressionistas. E o naturalismo, né? Olha a época. Olha o período, 1881 a 1893. Aqui nós temos realismo sob uma ótica científica. Certinho? E vamos que vamos aqui para vocês. Os aspectos centrais. O que aparece para a gente como aspecto central aqui dessa temática? Marca aí, o alcoolismo representando a degradação social, decadência total, né? Depois, o jogo encarado como consequência de certas situações de injustiça. O adultério, que acusa o modo de vida gerado por uma errada educação romântica. E a opressão social, que denuncia as causas econômicas, políticas e sociais. A doença, né, a loucura, enquanto manifestações de taras hereditárias. E, por fim, nós temos a zoomorfização dos personagens, ressaltando-se os instintos e desinteressando-se por sua intelectualidade. Então, vejam quantos pontos aqui nós trabalhamos essa questão dos aspectos gerais. Quais são os principais autores e obras? Então aqui, Aloysio Azevedo, unidade 2. Nós temos aqui o Mulato, Casa de Pensão e o Cortiço. Adolfo Caminha, a Normalista e o Bom Crioulo. Júlio Ribeiro, a Carne. Domingos Olimpo, Luísa Homem, Inglês de Souza, o Missionário. E o nosso parnasianismo agora? O que traz para a gente o parnasianismo? É a principal produção de poesia da época realista, naturalista. O que ficou marcado para a gente dentro do parnasianismo, hein? Então, nós temos aqui, quais são os aspectos centrais? Retorno dos valores clássicos, rigor formal, vocabulário incomum, arte pela arte. Porque na poesia, você vai ver
ele vai tecendo, né? Ele vai construindo a poesia com aquele detalhamento, procurando fazer as combinações das palavras, mas só que não fazendo da mesma classe gramatical, tá certo? E eles tinham esse cuidado. Por isso que fala vocabulário incomum, tá? Ele descreveu vasos, aí você vai ver vaso chinês, né? Tem a poesia lá de Olavo Bilac que a gente já trouxe aqui para vocês também. Mas quais foram os autores e quais obras? Aqui nós temos Teófilo Dias, trazendo quem? Fanfarras. Olavo Bilac, Panápolis, Via Láctea, Sarças de Fogo. O Caçador de Mim, Letra do Hino à Bandeira. Temos também, pessoal, Raimundo Correia, Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões, Aleluia. E Alberto Correia com Canções Românticas Meridionais, Sonetos e Poemas, Versos e Rimas. Então, olha só quantas contribuições nós trouxemos para vocês. E aí, vale lembrar que a nossa primeira aula é esse apanhado, perceberam? Vocês terão cada aula separada para esmiuçar um pouco mais, trabalhar um pouco mais os autores, as características. Quando aparece lá o barroco, e aí abaixo aparece o homem em conflito. Percebam que ali vem toda uma contextualização, vem toda marca voltada para o barroco. Por que esse homem vive em conflito? Aí você vai perceber também, né, da questão, esse conflito que antigamente era o teocentrismo, aí vai vendo essas mudanças, o bem e o mal. O jogo, né? Aí você vai perceber o paradoxo, a antítese, essas oposições, as figuras de linguagem presentes dentro da poesia, certo? Aí chega o quê? O arcadismo. Que já é uma outra história, porque né? O barroco é o exagero. Tudo exagerado, aquele conflito, o bem e o mal, céu e inferno. Exato. E quando você sai do barroco, quando você vê aquela imagem, o arcadismo, o que traz? Eu quero fugir desse conflito do homem, eu quero ter a minha paz. Então, para que eu tenha a minha paz, o que vai aparecer? Quero viver no campo. No campo, na natureza. Eu quero ser um pastor com a minha amada. Quero tranquilidade, eu quero sossego. Isso é o quê? O arcadismo, uma linguagem bem simples. E tem mais, e vai caminhando. Então, todos apareceram para vocês. E aí, quando a gente pede assim, olha, faça a sua linha, faça a sua cronologia, porque você vai identificar quais são os autores que marcaram o barroco, quais marcaram o arcadismo. Cada movimento vai trazer a sua bagagem. E aí, sem falar também do romantismo, que desde o início da unidade, que nós estamos conversando com vocês, pessoal, né? Iracema vem trazendo o quê? José de Alencar. Vem a divisão do romantismo, primeira, segunda e terceira geração, marcada de que forma? Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou perceber? Então vejam como a literatura ela é rica e ela nos permite viajar partindo daquele momento que você vai conhecendo cada escola. O que acontecia no mundo e o que acontecia no Brasil? O que marcou? Por que eu posso fazer uma ligação, historicamente falando, e por que a história aparece tanto dentro da literatura, para que eu possa fazer esse casamento literatura e história? Porque alguém pode perguntar, nossa, mas é aula de história? Porque elas precisam caminhar. Para que eu compreenda esse momento, eu preciso saber o que acontecia no mundo e no Brasil. Tá bom? Exato. Mas vocês terão uma aula separada para cada um. Aqui foi só um apanhado. Aí, só para pegar o gancho da professora Alessandra, vamos falar da questão da idealização da mulher no romantismo, principalmente nas obras de José de Alencar, nos seus romances. Lá tem diva, tem senhora, tem Lucila, a mulher perfeita, a mulher ideal. Já lá no naturalismo, lá no realismo, o que vai mostrar a mulher? Como que era o papel da mulher? Como que Machado já se descrevia a mulher? Vamos pegar Exatamente. lá Dom Casmurro, a Capitu, né? A Bentinho Capitu, conheceram criança, depois foi mudando, acontecendo vários fatos. Será que lá tem aquele questionamento que você já sabe? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho?
Quem lembra aí? Quem lembra disso, Quem né? já ouviu falar sobre isso? Aí vem o seguinte, será que ela não está lá para se defender? Quem que escreveu a obra? Foi escrita por quem? Foi narrada por quem? Pelo Bentinho, né? O Dom Casmurro. Então é claro que ele vai puxar a sardinha pro lado dele. E aí, onde eu preciso ter esse conhecimento, porque como que a mulher vai aparecer? Será que ela aparece perfeita, pura, idealizada? Hã? É aqui que você começa a despertar para o seu conhecimento. A divisão das escolas, como que o autor vai trazer para a gente? Qual é a intenção do autor em nos apresentar o seu personagem? Ele vai fazer a sua maneira? Ou ele vai carregar ali as características da época? Percebem? Então é isso, pessoal. Estudar literatura é você se permitir dentro desse universo. Eu preciso abrir esse espaço porque eu só consigo ter essa compreensão partindo dos meus autores, das características, o que acontecia no mundo, para que eu acompanhe essa cronologia, tá bom? Então é tudo certo, então, É. né? Ficamos por aqui, daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até já. lá. Tchau.